Fala rapaziada, beleza? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao melhor pós-jogo do Brasil. E, rapaziada, vitória do Coringão contra o Barra por 1-0 na sua estreia na Copa do Brasil. Bom, como vocês viram, né, o Corinthians estreou nessa Copa do Brasil com seu time reserva. Para quem estava ansioso, para quem queria ver a estreia do Lingard oficialmente como titular do jogador do Corinthians. Bom, isso não significa que ele vai ser titular agora daqui para frente em todos os jogos, mas para quem viu ele jogando, percebeu uma diferença. Muitos momentos do jogo, ele não estava sendo aquele jogador destaque, né? O jogador que ele tá se apresentando a todo momento. Ele estava um pouco meio discreto. Mas diferente dos outros jogadores do Corinthians, quando ele tem a oportunidade, ele não desperdiça. Podemos dizer, né, que isso é uma grande possibilidade para ele se tornar titular do time. E quem sabe, no lugar do nosso holandês favorito, né? Bom, se o holandês daqui para frente não mostrar mais resultado em campo, né, quando ele voltar a jogar, continuar com aquelas atuações que ele teve, que ele estava tendo antes da lesão, possa ser que há uma possibilidade de ele perder sua vaga de titular para o Jesse Lingard, o famoso. O Jorge entra junto na primeira dividida. Os deuses do futebol mudam a partida. Quando o Corinthians joga, o mundo observa, porque aqui não é sorte. É o verdadeiro, a oficial, a original comemoração. Teve gol do homem, tá? Corinthians ganhou de 1-0 do Barra. Daquele jeito, né, rapaziada? Era pra ser um jogo fácil contra o Barra, mas é que é Corinthians. Corinthians faz um jogo fácil, na teoria fácil, se tornar um jogo difícil. Ah, mas por que você tá desmerecendo o Barra? Não, rapaziada, não é que eu esteja desmerecendo o Barra, mas o Barra é time da Série C e nem é lá o melhor time da Série C. O Barra tá em nono colocado do campeonato da Série C, da tabela de classificação da Série C, o nono colocado. Ah, mas o Corinthians está na zona de rebaixamento da Série A. Mesmo na zona de rebaixamento, o Corinthians ainda é um time grande. Tá na Série A, né? Mesmo estando na zona de rebaixamento, mesmo se tivesse na Série B, ainda teria uma divisão, mesmo na zona de rebaixamento, mas ainda é um clube de Série A. Então era para fazer um jogo mais fácil. Eu entendo que com esse time reserva, o Corinthians não foi com toda a força que poderia ter ido. Mas quem garante que o Corinthians, mesmo com o time titular, faria um jogo diferente? Se fosse contra o titular, eu teria chutado o placar de 3-0, tá? Foi 1-0, mas com o time titular eu teria chutado isso, teria sido mais otimista. Mas como foi o time reserva, foi 1-0 ali, meio que sofrido, daquela mesma forma que os jogos do Corinthians estavam sendo ultimamente. Tava finalizando pouco em gol, finalizando pouco, com problemas para furar a defesa. Beleza que o nosso centroavante era o Pedro Raul, mas mesmo com o Yuri Alberto não mudou muita coisa. O que a gente pode destacar de ruim que teve nessa partida foi a lesão do Kaique. O moleque tava ganhando espaço com o Diniz, tá ganhando o espaço dele com o Diniz. Ao menos estava nessa lesão. Vinha jogando bem os poucos minutos que ele conseguiu jogar, mas teve aquela lesão que aparentemente foi de ligamento no joelho. Então, força Kaique, que você melhore. Podemos se dizer que todo esse tempo no Corinthians você estava vivendo a sua melhor fase, que isso tenha sido só uma torção, não tenha sido nenhuma lesão grave, para você continuar com essas atuações que estavam boas pra caramba, tá? Pra mim, no meu ver, tava merecendo ser titular no lugar do Memphis Depay. Mas, como o holandês tem esse nome todo, tem essa grife do nome Memphis Depay, se ele tivesse apto para jogar, sabemos que você seria reserva dele. Infelizmente, né? Hoje em dia o futebol, não só do Corinthians, mas mundial, prefere colocar de titular no seu time pela grife ao invés de pela fase que o jogador está jogando. Então, forças Kaique, que você melhore logo, tá? E volte para essa equipe titular. Volte a dar resultados. Bom, o Corinthians começou esse jogo num 4-3-3, tá? Uma formação diferente que o Diniz vinha utilizando no seu time principal, que o time principal ele estava usando um 4-4-2 clássico, quem visse é o 4-4-2 normal. 4 zagueiros, um volante, 4 meio-campos e um centroavante, um homem de referência centralizado. Às vezes no campo, esse 4-4-2 tem uma diferença ou outra ali, porque o Kaique acaba avançando, o Garro chega mais próximo do centroavante, do homem de referência, que era o Yuri Alberto,
Quem acabava caindo pela direita também se aproximava bastante, mas era um 4-4-2 e ontem foi com 4-3-3. Se eu não me engano, a formação foi 2000 anos depois. a formação do Corinthians foi, tá aqui minha cola, vou falar. Cauê no gol, moleque da base, cria da base. Mateuzinho, André Ramalho, péssimo André Ramalho, péssimo André Ramalho. Logo no começo do jogo fez uma cagada nível André Ramalho. Meu Deus do céu, como ficou terrível o jogador. Gustavo Henrique, que mais uma vez, uma solidez defensiva enorme. O xerife da zaga do Corinthians. Angileri na lateral esquerda. Matheus Pereira e Alan, puta que pariu, como o Alan é horrível, cara. Como o Alan é horrível. Não é possível o Alex Santana ser pior que esse cara, velho. Aí eu vi um comentário ontem no Instagram dizendo, né, que tinha lá a foto pra ser os melhores jogadores da partida, né, quem vocês achavam. E o cara comentou, ué, o que é que o Alan não tá fazendo aí? Ou para mim foi o Alan, porque correu o jogo todo. Exato, o Alan correu o jogo todo e errou tudo que tentou. É terrível esse cara, cara. Que cara horrível. Dieguinho digamos, na ponta ou na meia direita. Lingard centralizado, fazendo ali uma função de camisa 10 clássico, ou camisa 10, né? Só que ele caía muito pelos lados. O Kaique, que se lesionou e foi substituído pelo terrível, terrível Vitinho. Meu Deus do céu, como esse cara é ruim. Thales Magno 2.0. E o nosso homem de referência na área, Pedro Raul, o atacante, o centroavante de 2 metros de altura. Essa foi a formação do Corinthians, tá? Pra mim, de longe, terrível. Eu teria feito um jogo de aproximação, eu não teria escalado o Alan pra esse jogo. Ele teria sido reserva, teria entrado só com o Matheus Pereira como homem de referência ali na frente da zaga de marcação. E teria usado o Labiade um pouco mais à frente. Teria avançado um pouco mais o Dieguinho e o Kaique, mesmo eles tendo se lesionado, mas quando entrou o Vitinho no lugar dele, não mudou muita coisa da posição, da função que era para fazer. Eu teria aproximado mais o Lingard ao lado do Pedro Raul e deixaria o Labiade ali naquele meio de construção, porque a gente vê que quando o Labiade entra em campo, ele tem uma vontade de jogar, ele dá um ritmo no jogo que os jogadores que estavam jogando não estavam dando. O cara entra com fome de jogo, o cara corre, toca, cruza a bola na área. Ele tá com a vontade que os jogadores atuais do Corinthians, tanto reserva quanto titulares, não estão. Então, provavelmente o outro que estava fazendo a fumaça aqui e ali era o Dieguinho. Eu gostaria de ver, né? Ele gostaria de ter visto o Labiade de titular. Mesmo não escalava o Kaique, já que na teoria ele é jogador do time titular principal, teria colocado o Lingard no lugar do Kaique, o Kaique teria ficado no banco e o Labiade teria feito essa meia. Eu acho que daria um dinamismo melhor para esse jogo, melhor nesse meio-campo, porque é um cara que a gente vê que é diferente, é um cara que tem vontade de jogar. Não falando mal da escalação do Diniz, já que o técnico é ele, tá? Ele sabe quem ele deve escalar ou não. Vitória na estreia, gol do homem. Foi o jogo mais difícil do que gostaríamos que tivesse sido, mas estrear com vitória. Se eu não me engano, vai ter o jogo da volta em Itaquera, não sei quando vai ser. Próximo jogo do Corinthians vai ser no domingo contra o Vasco da Gama, na Neoquímica Arena. A gente precisa ganhar do Vasco. Obrigação, já era obrigação ter ganhado do Vitória lá fora. Agora em casa é mais que obrigação ganhar do Vasco para sair dessa zona de rebaixamento. Então não é só para ganhar, tem que ganhar e golear ou convencer em campo. A gente vê que a postura do time do Fernando Diniz em campo já está totalmente diferente da postura que o time vinha tendo com o Dorival Júnior. Então a gente espera que tenha uma melhora e que esse time ele não fique conformado, né? Conformado ou confortável ou tenha uma atuação meio que, tanto faz, é o Brasileirão. A gente quer que o time mostre o resultado em campo, tá? Que ganhe do Vasco, que vença e convença, né? Aquela famosa frase, né? Não só apenas vença, mas que vença e convença o torcedor pra gente sair dessa zona de rebaixamento. No mais, é isso, rapaziada. Do jogo passado, eu creio, contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras. O Hugo Souza, ele pegou uma suspensão de um jogo por ter falado da arbitragem. Agora o jogador é proibido de falar da arbitragem. E ele pegou a suspensão por ter falado, não falou nada demais.
E eu vi aí que teve um jogador do Palmeiras que falou pro árbitro que a arbitragem dele era uma vergonha. E aí, esse TJD do caralho? Vão punir o jogadorzinho do time favorito de vocês ou não? Ou vão deixar passar? Igual lá daquele animal moreno lá do Palmeiras que deu um soco na cara do Martínez e até hoje não foi julgado. O cara saiu do Varmeiras e não foi julgado. STJD. Vocês são uma vergonha para o futebol brasileiro. Vão julgar o cara ou vão deixar passar? Outra vergonha. Polícia Militar com as torcidas do Corinthians. Sempre tem uma desculpinha pra torcida do Corinthians não entrar a tempo dentro de campo. Sempre tem. Mas sempre essa mesma putaria, independente de qual estado seja. Eu creio que só em São Paulo, né, na Neoquímica Arena, que o Corinthians consegue entrar de boa, torcida. De boa, né? Que muitos sabem que tem uma fila gigantesca na porta do estádio para fazer com que os torcedores do Corinthians se atrasem dentro de casa. E fora essa putaria que a gente tá vendo aí no Instagram. Ônibus parado, viaturas da Polícia Militar parando o ônibus, é sempre essa putaria. E foram liberados aos 45 minutos do primeiro tempo para entrar. Já no final, perderam o primeiro tempo inteiro. Além de serem roubados. O torcedor do Corinthians é roubado quando tem jogo fora. É roubado. Os times aproveitam e colocam a faca no pescoço do torcedor. Colocam o valor do ingresso lá para cima, lá nas alturas. E fora isso, ainda tem essa putaria que a Polícia Militar faz com os torcedores do Corinthians. Ah, mas é um evento atípico que tá acontecendo. Mas toda vez que o torcedor do Corinthians vai assistir um jogo fora, esse atípico sempre acontece só com o torcedor do Corinthians. Então, vai continuar nessa putaria aí que tá tendo? Queria vergonha na cara de vocês, porra. Olha, rapaziada. Esse foi o pós-jogo de hoje, tá? Não tem muito o que falar. Ganhamos de 1-0. Sendo que a gente sabe que o time do Corinthians está respondendo nas Copas, mas a gente quer que o Corinthians também responda na Liga, que é o Brasileirão. Então, vitória de 1-0 fora de casa contra o Barra. Foi um jogo difícil que não era para ter sido, era para ter sido um jogo mais fácil. Teve gol do homem, do Lingard, mas o Corinthians não teve uma atuação magnífica, gloriosa, bonita de se ver. Ainda foi uma atuação bem abaixo. Beleza, é o time reserva, mas o time reserva tem que corresponder com a mesma altura do time principal, do time titular. O jogador reserva não é para se conformar com a reserva. O jogador reserva, ele tem que fazer sombra no titular para ele tomar a vaga. Então, esse foi o jogo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima aí. Corinthians.